Olá, amigo internauta, então novamente eu, Fred João, aqui com vocês no programa Tocando o Culto, trazendo uma grande profissional para vocês aqui, a Roseli Silva, que é uma psicopedagoga que tem muita informação de ponto para vocês, muita informação bacana, está preparando um livro muito especial aí para o pessoal da área da psicopedagogia, da área infantil, então acho que vai valer muito a pena a gente abordar alguns temas aí com ela, que são de fundamental importância para vocês aí na vida do dia a dia. Bom, Roseli, então seja bem-vinda aqui no Tocando o Culto. Obrigada. Bem-vindo vocês também que estão assistindo aí. Legal. Espero que eu possa ajudar, né? Pois é, vai sim. Acho que vai contribuir bastante com os temas que a gente vai começar aqui falando sobre eles. Sim. A gente tem aqui um primeiro tema que você abordou com a gente, que é como detectar um problema de aprendizagem na atualidade. Né? O que são os problemas de aprendizagem. Então vamos começar a abordar então essa coisa da aprendizagem na fase adulta, na fase infantil, né? O que você tem para dizer pra gente? Gostaria de começar colocando que... Um pouco de você também, né? Para o pessoal conhecer mais você. Sim, é verdade. Então, acho que muita gente ainda não me conhece, mas eu sou pedagoga já há muitos anos, há cerca de 17 só, né? Nossa, é bastante tempo. Mas a gente sempre está aprendendo, viu? Não é só porque tem muitos anos aí que dá para dar isso como um caso encerrado, não. Então, o que eu quero dizer é que os departamentos dentro da escola, porque a escola como uma instituição, ela tem vários departamentos. Então tem o departamento pedagógico, o burocrático, o financeiro. Então assim, o financeiro, o burocrático, ele é separado dos outros, o que realmente não tem muito a ver. Porém, os outros, todo o departamento pedagógico, ele tem uma haste hierárquica. E nem sempre todos sabem de tudo. E eu acho que é aí que acontece os problemas, porque o coordenador, ele nem sempre sabe tudo, porque muitas vezes o professor não fala a verdade para ele, porque ele sabe que não pode levantar mais problemas do que ele pode levantar, senão ele é tido como um cara que não é suficiente, que não é o competente. Então ele vai guardar para ele alguns problemas que de repente o coordenador podia ser a haste principal disso, de uma escola. Mas isso serve para um outro tópico que a gente pode, de repente, fazer mais para frente. Agora, a questão dos problemas de aprendizagem são vários. Me chegam várias pessoas com vários problemas e tem uns que nem tem problemas, né? Só que como a atualidade está cheia de novos envolvidos aí, né? Com essa parte da aprendizagem que está sendo realmente deficitária, acho que se a pessoa tiver qualquer tipo de probleminha, já detectam como um problema de aprendizagem. Às vezes não é. Então, é importante também, porque a gente está vendo um ensino muito desfalcado das realidades. Né? Exatamente. É muito arcaico toda a maneira de se ensinar hoje em dia. Exatamente. Então, o que você aconselha, assim, como tratar essa nova era que está chegando aí, os seres índicos, os cristais, quer dizer, crianças com muito mais potenciais, aprendendo de uma forma muito arcaica, muito retrógrada ainda. Entendi. Com profissionais assim, não tão competentes, não tão bem informados, não tão a par, né, Realmente, nós não temos profissionais muito bem estruturados, não, para a nossa realidade, isso é verdade. Então. A escola, a primeira coisa, né, Fred, eu acho que a escola precisava perder a característica de escola que ela tem, desse tipo, que a gente tem sabedoria, para ela poder se reformular de uma outra forma. Então a gente tinha que desescolarizar a escola para que pudéssemos, no caso, né, escolarizá-la de novo. E isso é um processo muito difícil de acontecer, porque ninguém vai querer. Mas como é que você chama isso de desescolarizar a escola? O que significa isso exatamente na prática? Então, a desescolarização da escola é tirar essa cara que ela tem, porque ela já está com uma roupagem velha, embora existam leis que podem, né, fazer com que ela seja encarada de outra forma, ela ainda não é. Porque é muito melhor para uma instituição escolar manter do mesmo jeito que está, porque mexer em todas essas estruturas vai ser uma coisa muito difícil. E o Brasil, a gente precisa entender, primeiro, tudo está ligado com uma questão política. Então, o que é que a nossa política quer das pessoas com as quais ele chama de social? Né? O que ele quer? O que a política quer da gente? Quer que a gente realmente tenha uma aprendizagem de ponta? Na verdade, acho que desde a época da ditadura,
a gente aprenderam que emburrecer o ser humano faz parte do show deles. Quer dizer, era importante e interessante para que eles fizessem isso com a gente, quer dizer, sim. Não deixasse as pessoas culturalmente atualizadas, né, fornecesse muitas informações, porque é interessante para a política que a gente que não fosse realmente envolvido com tudo isso, né? Sim, eu acredito. Até hoje isso acontece, então, inclusive. Isso é um efeito que vem desde lá de trás, né? Então, inclusive na Revolução Industrial é que se começou a massificação da escola, né? Então as pessoas não sabiam mexer com aquelas máquinas e eles contratavam mesmo alguns poucos para poder lidar com aquela massa e falava, olha, jogava todo mundo numa sala só e falava, agora vocês vão ter que aprender a mexer com essa máquina aí. Então foi a partir daí, quer dizer, da Revolução Industrial, isso. As pessoas se concentraram no ponto, começaram Exatamente. A ver que tinha que dar uma informação para eles como mexer com isso. Exatamente. Então, assim, o intuito da escola não mudou. Veja, Fred, que desde a Revolução Industrial ela continua a mesma. Ela continua... Imagina, muito tempo. Séculos, né? Exatamente. Ela continua a mesma na estrutura de pensamento político dela, que é formar o cidadão para que ele possa ter status e que ele possa ser alguém na vida. Porque você não vê uma mãe falando assim para uma criança, meu filho, estuda bastante que eu quero que você seja um intelectual, um artista. Exatamente. Entendeu? Você só vê que ela quer o quê? 4 coisas: engenheiro, arquiteto, dentista e médico. É isso que ela quer. Essas formações são formações de elite, que a gente fala. Então, todo mundo quer ser um desses. Por quê? Não importa quanto eles trabalhem, eles vão ter um salário bem mais digno do que o resto da maioria, né? Então, só que esses profissionais não têm a capacidade de pensamento como tem um músico, um artista. Mas aí a gente pode dizer também que o artista em geral ele tem uma antena superior nesse caso, né? Ele tem, exatamente. Ele tem uma capacidade de absorção diferente, de sentimento diferente, tudo diferente, né? Porque... Mas então, Fred, é por isso que a política não incentiva a cultura. Veja que ele não te dá incentivos. Você vê um curso hoje de teatro, de música, o curso de música lá fora do Brasil, aqui mesmo, pegado a gente na América Latina, eles têm no currículo escolar a música, mas não é música como uma musiquinha de escola que você aprende a tocar 3, 4 notas, não. É música teórica como uma faculdade. Você aprende como lidar a questão teórica da música, a prática, você ensina a tocar um instrumento. Você está se referindo a... Porque ela também já esteve no Equador, né? Você foi fazer palestra no Equador, né? Para o pessoal lá. Isso. E isso você viu lá também no Equador, lá em cima, não? Exatamente. Vi, porque a gente teve contato com pessoas lá que eu acabei conseguindo a grade curricular. E vi pelos estudos lá que as pessoas realmente têm uma base bem... Nossa, não compara. Quer dizer que a cultura, nesse caso lá em cima, está bem superior à nossa aqui. Nossa, com certeza. Imagina, eles têm vários aspectos aí da aprendizagem em si, eles têm como elementos de programa curricular. Então, por exemplo, eles têm as mandalas, eles têm os centros de energia, né, que se dão a outros nomes, que uma hora a gente pode também fazer um outro tema sobre isso. E eles não encaram isso como uma coisa esotérica. Isso é uma coisa que faz parte do programa curricular para que você se desenvolva como um ser. Que legal, né? Independentemente da religião de cada um, porque lá todo mundo é uma questão indígena. Então eles têm... então lá a característica a visão do ser humano é outra, né? Realmente eles não veem o ser humano por partes. É que depois de um tempo o ser humano foi dividido por partes até na ciência. Por isso que o ser humano não é visto como um todo que ele é e tratar ele como um todo. Se trata por partes, então quer dizer, nunca se resolve nada, por isso que sempre se remedeia. Né? Exatamente. Você falou uma coisa bem interessante agora, é verdade. Assim como, mas a gente é uma parte do externo. Então, por exemplo, como o externo fabrica a ideia, você já vem com um chip. Veja que na escola, a professora mesmo fala assim para o aluninho, não, olha, estuda bastante, você quer ser igual o fulaninho, pedreiro, quer ser o quê? Eles já menosprezam algumas profissões, né? Entendeu? Então ela já vem com esse chip de caracterizado pelo que a sociedade te fala. Como você tem que atuar, os padrões, como você tem que atuar com esses padrões. Então, assim, a gente tem que quebrar isso, e isso é difícil. Né? Porque essa questão política, ela está lá em cima no topo. Não adianta a gente falar que a gente não quer se envolver.
Porque, lógico, não sei qual é a filosofia de todos que estão nos assistindo, mas com certeza vai ter gente que tem que fazer de tudo para que seja a favor da questão governamental do jeito que está, por diversas razões, e outras que podem ser contra. Mas a gente não está aqui para fazer um discurso político, mas só para te dizer que tudo que a gente tem hoje depende da questão entendeu? Da ideologia política. Essa é a palavra certa. Então, assim, a ideologia dita tudo, Fred, tudo. Tudo bate nela, esbarra ali, entendeu? É louco isso, né? Porque você fala, poxa vida, a gente está tão... a gente está à mercê, na verdade, de uma estrutura de conhecimento que vem da escola. Primeiramente da família, depois vem da escola e tal, assim vai. Exatamente. Se a família já não dá uma boa base, aí ele vai para a escola também que não tem uma boa base, a estrutura é falha, ele já vai crescer como ser humano falho, como um profissional logicamente ruim também, né, no mercado. Exatamente. E agora com essa era tecnológica, a gente também tem cada vez pessoas com menos interesse de se formar, porque às vezes a internet não tirou a capacidade de tempo do ser humano se formar como sempre foi. Então para você hoje ter um músico, logicamente... Você tem os anos de estudo, de técnica, de aprimoramento e tal. Não é fácil. Assim como qualquer outro profissional. Mas a internet, ela tem essa capacidade de se encher o saco, você deleta, né? Você não quer mais, você muda e tal, não sei o quê. Então, parece que as pessoas estão pulando muito, né? De galho em galho, porque aquilo enjoa, aquilo não quer e tal. Então, cada vez está mais escasso a capacidade de um bom profissional se formar, de um bom profissional se concentrar numa área específica de realmente levar aquilo mais adiante, né? É porque tudo muda muito rápido, né? Veja então, que a gente está contra o tempo, a gente nada contra o tempo, né? Estão fazendo tantas coisas, mas até imagina que eu tenho visto até contra o envelhecimento. Agora tem cremes que te rejuvenescem 19 anos, 20. Exato. Entende? Então eu acho assim que a expansão da consciência é o que devia ser prioritário, mas infelizmente muitas coisas tampam isso. Então, dependendo do que você faz, de onde você faz, eu acho assim que as escolas, tanto a pública quanto a particular, ela não tem tantas diferenças assim quanto, a não ser que seja a nível financeiro. Porém, de resto, a filosofia desce da mesma haste. Né? Então a filosofia, porque ela tem base política, é isso que eu te falo. E o programa curricular daquela determinada série é igual, tanto para a pública quanto a particular, a não ser que seja diferenciado apenas como vai ser a questão de atualização do professor e como ele vai atuar com isso, porque a particular te dá mais atualizações, né? Ela pode te pagar por isso. Já a pública não, você tem determinadas épocas em que você tem, por eles, um curso de especialização, onde você pode se atualizar e tal. Mas isso é como eles ajeitam isso tudo, não é quando você quer. A gente tinha antigamente, né, quando a gente estudava, eu estudei nos anos 70, nos anos 80, a gente tinha lá a educação moral e cívica, que não existe mais hoje. Exato, é verdade. A questão da civilidade, né? Ela agora não é mais interessante se aprender sobre isso, quer dizer... a Organização Social Política Brasileira, que é o SPB. O que é um erro, Fred, porque a educação moral e cívica te ajuda a ser um cidadão, né, politicamente civilizado, e até que ponto você pode brigar ou respeitar as normas onde você vive, e você pode recriar isso de outra forma. Ao passo que hoje em dia você não tem mais isso, hoje todo mundo invade qualquer lugar. Você deu na telha, eu vou contra tal coisa, eu vou invadir o tal lugar. Exatamente. Entendeu? Não tem mais respeito, hoje não se tem mais isso. Aí as mães viram para mim, numa palestra que eu dou na escola, e me perguntam como eu devo criar os meus filhos, né? Tá aí uma boa pergunta. Eu acredito que as pessoas estão muito perdidas em tudo. Tanto elas não sabem como fazer, por que fazer, se estão fazendo, será que estão sendo bem atuadas ou... estão sendo bem supervisionadas, não tem uma relação muito firme com isso. Eu acho que o que a gente tem visto, assim, o que pelo menos eu tenho visto, percebido por aí, é que as mães não veem a hora de depositar as crianças em algum lugar. Porque aí se livram do problema, não brincam, não enchem um saco em casa. É verdade. Não perturbam o ambiente e tal, e ficam depositadas lá, né? Exatamente. Quer dizer, são seres humanos pensantes que estão num lugar que você não sabe com quem, como, aí depois você vê a televisão com notícias, né? De que aconteceu isso na creche, aquele outro na creche e tal.
É, então, você não sabe, né, exatamente. com quem você deixa a tua criança, a tua criança e ela começa a ficar cada vez mais acomodada com essa ideia. Porque é por aí mesmo, o caminho é esse. Exatamente. E quer dizer, a gente tinha que preparar desde o berço, né, o profissional, né, para saber dar uma aula didática legal, para chamar interesse para a criança para o futuro, para se tornar um profissional, né? É, isso é Porque importantíssimo. aí, de repente a criança está começando a brincar, ela gostou daquele tema, deu um insight, puxa, ela tem tendência para desenvolver aquela situação. Exatamente. E ela, de repente ela morre no berço, a tendência. É isso mesmo. Mas então, essa questão que você falou é uma questão muito importante. Talvez seja a mais, viu? Para vocês que são profissionais da área de educação, isso é uma coisa, é um elemento que é chave. Todo profissional que cuida dessa parte, Fred, tem que ter um padrão. Tem, né? Tem. Eu acho que as escolas deviam fazer uma entrevista mais direcionada para esse padrão. Então, qual é esse padrão? Vocês precisam prestar atenção. O professor, ele é um cara que é criativo, se ele é bem-humorado, sabe? Criatividade em primeiro lugar. Se ele é um cara criativo, você vai ver pelo padrão de conversa dele. Ele sempre procura inovar a conversa dele. Se ele está vendo que não... É a mesma coisa do músico, Fred. Você já foi tocar muitas vezes em bar, que eu já sei um pouco da sua história, e também da minha, que eu já trabalhei com isso. Você chega num barzinho para tocar. Você vai com uma pasta cheia de música de rock and roll, mas o pessoal tá com cara de MVB. Você vai ter que mudar. Senão você vai espantar essa freguesia que você vai querer fazer. É a mesma coisa com relação à aprendizagem, porque às vezes a criança está gostando de ouvir você fazer aquela história, daqui a pouco você, sem querer, você vai mudando o teu conceito ali, a tua ótica vai mudando também, e as pessoas vão se desinteressando numa coisa que elas podiam caminhar. Isso é para música, isso é para profissão. Exatamente. Até para a qualidade de ser humano, inclusive. Exatamente, é isso mesmo. Às vezes a criança está louca para conversar com outro sobre alguma coisa dela. De repente, se você dá o espaço para ela te conversar, trocar essa ideia, isso. Talvez você garanta nessa criança a condição que ela tem de trocar isso futuramente com as outras pessoas. Né? Exatamente. E não ficar reservada consigo, né? Então, mas por que você acha que os professores de educação básica, que são aqueles que cuidam do pré-antigo, né? E da educação fundamental 1, é um professor só, para manter esse vínculo que você disse. Entendeu? Porque ele sabe que o ser humano precisa se vincular primeiro para ele se desenvolver em todos os outros aspectos. Se você coloca ele, joga ele logo numa sala onde tem cada 50 minutos a troca de um professor, isso não dá maturação para ele desenvolver o aspecto personal, sabe? Da personalidade. Então ele precisa se vincular para ele gostar da escola. Então é todo um jogo que tem, né? Então, se ele começou a gostar, lógico, tudo vai depender também do professor, mas isso que você falou é importante. O professor precisa ter esse perfil, ele precisa ter o perfil de um cara que tem bons insights, que tem boas sacadas, que consegue se resolver com improviso. Isso aí é primordial. Improviso, por quê? A criança às vezes te trouxe um problema que está acontecendo na casa dela, e é sério isso. Às vezes ela fala sobre uma questão familiar. Mas eu não brigo muito com fulano, mas minha mãe disse pra mim que brigar com meu pai é normal por causa disso. Então você deixa o tema que você trouxe, fabrica alguma coisa naquele momento sobre aquilo, porque aquilo pode ser mais instrutivo do que, não digo que seja só para um, mas geralmente é um grupo que mostra um interesse por determinadas coisas. Então às vezes o professor tem lá o roteiro dele, ele vai com aquilo lá. Mas às vezes também tem aquele problema do professor ter boa vontade, mas a escola não ajuda. A escola tem outra política, não defende a ideia do teu raciocínio. Isso também é verdade. Empaca aí, né? Quer dizer, eu acho que o primeiro ponto talvez até seja o diretor, o principal cabeça de tudo isso, né? O mais visionário tinha que ser o diretor, para depois passar essa informação para os demais, né? Mas a gente está falando agora de uma questão teórica, né? Então, assim, como você vai passar aquela teoria? Isso aí quem manda é o professor, porque ele fecha a porta da sala dele, ele que sabe como ele está fazendo. Então, mas se alguém reclamar com ele... Mas se for um aspecto paradidático, ou seja, ele pediu determinado livro para ser comprado, e aí tem alguma mãe que se incomodou com aquele tema, aí sim, porque se for uma escola particular, tudo se sabe. E aí vem na agenda do fulaninho que, não concordo com tal livro por causa de tal tema. E às vezes a pessoa é terapeuta também, né? Eu estou contando até isso porque eu tenho uma história, mas não posso revelar aqui a fonte. Porém, isso aconteceu. Então, assim, se diz como terapeuta, né? E a pessoa não gostou de um determinado livro que foi solicitado sobre o comportamento, só porque tinha uma figura de duas mulheres, sendo pai e mãe. E ela questionou isso e a escola resolveu
deixar para lá, apesar de já terem pedido esse livro, terem gasto esse dinheiro, a escola reembolsou com um outro livro por causa de uma pessoa? Por causa de uma pessoa. Não, a escola também cometeu um grande erro. Lógico, mas a escola, Fred, é uma instituição financeira antes de tudo. Não, sim, mas a particular. Ditar tudo isso. A pessoa ditar toda uma mudança e inclusive dar prejuízo nesse sentido. Exatamente. E outra, qual é a proposta do professor? Será que o cara é tão sem discernimento assim, que ele pediu um livro tão sem noção, assim, segundo isso? Mas já, sabe, gente, eu não entendo isso. E então o professor sofre isso daí mesmo que você falou. Isso é uma bem verdade. Muitos que estão aqui sabem disso. Não gostam de trabalhar em escolas particulares por causa dessas coisas aí. Você tem que dançar conforme a música deles lá. Tudo você precisa especificar. E se você bobear, você corre o risco de ser cortado, de ser mudado de sala porque não gostam da sua ética de trabalho, entendeu? Na verdade é uma discriminação isso aí. Eu acho, Você sim. sofre muita discriminação sendo professor muitas vezes, né? Sofre, é uma carga muito grande, principalmente a nível de direção de escola, né? A direção quer que leve no cortado ali. Cada um é um cifrão. Então. Se perder um cifrão, eu não posso viajar para o exterior, eu não posso comprar meu carro Range Rover, entendeu? Mas quanto mais cara a escola, mais visando isso eles ficam. Ah, isso com certeza. Bom, pessoal, então eu convido a vocês a estarem com a gente mais um pouco aí, porque a conversa agora vai começar realmente a pegar pesado do lado de muita gente. Então fiquem com a gente que a gente volta já já. Até mais. Bom, amigo internauta, então novamente aqui no programa Tocando Culto, hoje trazendo aqui a Roseli Silva com vocês, a nossa psicopedagoga, com muita informação bacana para vocês aí, levando então um mundo diferente para quem ainda não conhece o mundo dentro das escolas, dentro do aprendizado. E eu acho que a gente tem um assunto muito importante, né, Roseli? Que é propriamente o aprendizado, né? Como é que o aprendizado acontece hoje? As clínicas parece que tem um problema muito sério, que tudo é problema de aprendizado, quer dizer. É verdade. As pessoas sempre culpam o aprendizado como o principal motivo daquela situação, daquele problema. É verdade. Como é que a gente pode ver isso dentro do contexto que você está falando aí? Então, é uma verdade, Fred. Hoje eles acham que tudo é culpa da educação. Claro, né? A educação não está das melhores. Também, né? Não deixa de ser. Não, ela é um fator agregatório, né? Mas ela não é o que fundamenta isso. Eu acho que você... Então, as clínicas, elas estão um pouco cheias de pessoas ultimamente, porque realmente, eu acho que com a descaracterização de um bom ensino, as coisas deixaram de fazer um pouco sentido. E as pessoas, quanto menos preparadas, menos elas conseguem enxergar sobre a verdade sua, do outro, e vai passando por cima dessa pessoa como um trator, e vai indo. E ela continua na escola com aquelas deficiências. Até chegar um dia onde todo mundo vê que ele está com várias deficiências em vários lugares, então pede para você procurar um profissional. Às vezes é só um fator comportamental. Até você saber detectar, é difícil. Como é que você vai detectar isso? Você que está aí nos assistindo. Interessante. Então, acho que assim, você só pode ter um problema como realmente patológico quando faz mais de 6 meses que você tem essa mudança de comportamento, né? A não ser que você já nasça com ele, porque muitas das patologias é hereditária. Né? Muito importante você descrever um pouco isso para o internauta encontrar. De repente ele vai se ver em alguma dessas patologias, né? Sim. Ou os seus filhos, inclusive. E aí ele vai poder, de repente, se diagnosticar ou então pelo menos direcioná-los para isso, né? Uma correção aí. Então, a internet é uma coisa perigosa, porque eu vejo muita gente procurando o Dr. Google para se consultar, né? Então, isso também é uma coisa que não pode ser muito bem... Não dá para fazer por essa via. Mas, em último caso, dá para conhecer um pouco mais sobre alguns temas que, de repente, a gente possa ter dúvida ou possa achar que a gente porta, né? Então, como você vai saber se você porta ou não? Se não for hereditário, como saber se é hereditário ou não? Isso é verdade, como é que vai saber? Entendeu? Então, assim, as patologias psiquiátricas, 95% são hereditárias, não tem jeito. O que você chama de patologia psiquiátrica? A depressão, esses problemas que tem a ver... Aquelas coisas de hiperatividade. Isso, a bipolaridade. Não, a hiperatividade é um problema de aprendizagem. A de aprendizagem? Porque tem as categorias, né? Todas que envolvem a parte psicológica, a gente chama de psiquiátrica. Entendeu? Então, por exemplo, você tem aí
há algumas bases, por exemplo, você tem a depressão, só que até chegar na depressão você tem várias hastes, né, que conduzem a ela. Ou às vezes você pode nascer sendo bipolar, ou seu pai provavelmente é a sua mãe, entendeu? Então quer dizer, se é uma criança bipolar, com certeza alguém da família já foi. Assim, e alguém direto, né, tipo o pai ou a mãe, né, não tem um meio de campo aí. Tá. A hiperatividade é um problema de aprendizagem. O déficit de atenção também é. Eles são hereditários? São. Então, provavelmente, se a mãe tem um filho desses e está casada com o mesmo marido e resolve ter mais, não dá para garantir que não vai haver. Então, o problema vai ser comum para os filhos em geral ali, né? Tá. E como saber, então, essa questão? Os problemas também de aprendizagem, muitos deles são hereditários. Muitos. Então, a gente tem uma gama muito grande deles, né? Então, você tem os problemas de leitura, de matemática, todos eles têm uma nomenclatura. Dislexia que chama, não? Não, dislexia não é... A dislexia também é um problema de aprendizagem. De aprendizagem. Não, mas a pessoa, ela lê, e como que a pessoa às vezes está lendo e não conseguiu absorver nada daquilo que ela leu? Então, é um disléxico. É um disléxico? Ele tem um problema no padrão neurológico dele que algo está deficiente ali. É como se desse um apagão em algumas partes do cérebro. Veja que mostraram o cérebro de algumas pessoas com determinados problemas. Até com a pessoa depressiva, você coloca uma tomografia de um cara depressivo e de um normal. Você vê que tem um apagão no cara com a depressão. E isso afeta em muitas áreas do cérebro. Então, enquanto que o normal, que é o cara que não tem, ele está aceso em quase praticamente todas as áreas. O que ajuda a facilitar nos neurotransmissores, né? Eles trabalham bem entre eles. Agora, na pessoa com qualquer outro tipo de problema, que seja um desajuste, em maioria das vezes neurológico, ela vai ter esse meio que apagão, assim. Então, o que você aconselha para quando os pais conseguirem observar que as crianças têm essas dificuldades todas, né? Você já apontou todas as dificuldades, né? Não, elas são várias. São várias, né? Eu queria que você apontasse um pouco e mostrasse para eles como é que eles podem corrigir esses problemas, né? Se é que tem uma correção fácil, se isso é com o tempo, tem que ser acompanhamento psicológico também. Certo. Então, muitas das patologias você só pode ver a partir dos 4 anos. Antes não, porque o cérebro está sendo formado, então muita coisa está acontecendo dentro daquele ser que não dá para detectar muito bem ainda. Mas com 4 anos em diante dá para saber sim. Então muitas delas dá para detectar. Quem vai detectar isso é um professor? Muitas vezes ele não tem estrutura para saber essa questão, também. Porque a pedagogia não te dá uma haste de sabedoria desse nível aí. Infelizmente a grade curricular de uma universidade, de qualquer uma, né, na área pedagógica ainda não é tão abrangente assim, a gente ainda tem essa limitação. Então precisa do psicopedagogo para poder detectar essas informações. E ainda assim, os psicopedagogos não trabalham sozinhos, eles trabalham com outros profissionais, porque às vezes a gente também tem dúvidas, porque as patologias são muito iguais entre elas. Então, aonde esbarra onde? Então, veja que tem crianças que têm algum déficit de atenção, outras têm com hiperatividade, porque é uma combinação. Por que você tem hiperatividade? Porque o déficit de atenção, você não consegue se concentrar com nada. Então, de tanto que você não consegue se concentrar, que você começa a começar uma coisa, parar, começar outra, parar, e aí começa a hiperatividade. Tá. Então, ela é descendente. Então, ela acaba não fazendo nada direito, né? Porque ela começa tudo e não acaba nada. Não acaba porque ela não consegue se concentrar. Toda pessoa que tem déficit de atenção com hiperatividade, você vê que é o hiperativo, ele nunca vai terminar as tarefas dele. E ele carrega isso para a vida toda. É falta de foco, então? O que você chama isso? É uma falta de foco com tudo que você tem que dispensar muita energia mental. Então, coisas, por exemplo, que você tem que ler, se concentrar, resolver, isso ele vai sempre poder empurrar com a barriga. Isso, na verdade, vai ser uma dificuldade muito grande, porque ele não vai conseguir se concentrar nem na leitura, né? Não, esse é o disléxico. Esse é o disléxico. Bom, o déficit de atenção com hiperatividade também não consegue ler muito tempo. Ele fica cansado, já fica o saco cheio, já abandona, né? Isso, ou ele dorme quando lê, ou ele consegue...
ele não gosta, ele acaba não gostando das leituras, ele acaba não gostando de ir para a escola, porque ele precisa ficar sentado, ele não aguenta ficar sentado. Então essa motivação que todo mundo fala a respeito de leia mais, colocar mais bibliotecas à disposição e tal, seria até uma forma de a gente conseguir perceber quem é quem nessa jogada toda, né? Porque... Ah, sim, numa hora lúdica, por exemplo, de leitura, onde a professora está lá no cantinho da leitura, está lendo uma história, você vê que o fulaninho nunca consegue ficar sentado. Está sempre participando, ele é um cara que corta as suas conversas, ele não deixa de você acabar, ele já, opa, então ele já assim, se mete sem pedir licença, não sabe levantar a mão. Esse cara tem uma propensão, lógico, vai do traço de personalidade dele, mas se isso for constante, né, e cada vez mais acentuado, você precisa prestar atenção. Inclusive ele tem pouca ou quase nenhuma escuta, né? Ele para um relacionamento mais tarde pode ser complicado, né? Porque ele não vai ouvir o que o outro tem a dizer. Exatamente. O cara que acha que tem razão, né? Caminha por aí também? Caminha. Isso combinado com as fases do desenvolvimento humano, que é a fase da adolescência, e piora um pouco. Mas esses problemas podem ter medicação, Fred. Dependendo do quadro que você designa para aquela pessoa, você pode atuar com medicamento. O psicopedagogo pode prescrever? Não. A gente vai ter que fazer uma carta de caminhamento para um colega, ou pediatra, ou psiquiatra, se for no caso de uma criança maior, um adolescente e tal, né? Mas você pode medicar. Isso tem como ser amenizado? Tem. À medida que você vai ficando mais velho, o problema vai ficando mais ameno. Mas ele vai com você para o túmulo, né? Infelizmente, muitos vão. E isso não dá para mudar, né? É uma característica do problema mesmo. E você tem alguns problemas que você pode apontar para a gente aqui que são fundamentais para serem identificados na escola e que os pais têm responsabilidade muito grande, muito séria com elas, porque se não resolver nessa fase de berço ou de primeiro ano, fase primária mesmo, isso pode se tornar um grande problema no futuro? Tem alguma coisa que você pode dizer ou não? Tenho. Esse problema mesmo, tem vários problemas, né, que dá para ser sanado. Descalculia, que é a pessoa que não entende muito bem o processo matemático. Ah, é? Tem muito isso. Tem dislalia, que tem a ver com a fala. Então veja que o psicopedagogo precisa ter uma gama de profissionais junto dele, porque ele pode indicar para um fono, né? Ele pode também mandar para o psiquiatra de novo, estou te falando para ser medicado, ou para o pediatra. Então, ou às vezes para o psicólogo, para uma terapia um pouco mais aprofundada, coisa que a gente já não pode fazer, eles podem fazer. E outra, detectar, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que tem autismo, mas como é que você vai detectar isso? O psicopedagogo não pode fazer isso, porque ele não tem a gama de instrumentos necessários para isso. Então a gente indica primeiramente para um psicólogo, para fazer alguns testes com ele. E tem graus diferentes disso também, né, de autismo, né? Tem os mais graves e tem os menos acentuados. E esses menos acentuados até podem conviver socialmente naturalmente. Claro, os mais leves, eles conseguem ter o cognitivo normal com qualquer pessoa, eu, você. E eles são, assim, preparados mentalmente como os outros ou são até um pouco superiores para ser autistas? Não caracterizo como superiores, não. Nem assim, como inferiores. Um pouco mais, assim, um pouco mais de inteligência, a maioria, vamos dizer. Não, eu acho que aí já é uma outra condição, não especificamente do autismo, entende? Tá. Eu acho que, sim, tem muitos que são bem inteligentes, mas para coisas específicas. Estou perguntando porque eu já ouvi falar muito que essa coisa do autismo também está ligada à inteligência. Muitas vezes eles se reservam no mundo deles, mas eles são altamente inteligentes, né? Não, muitos são, isso é verdade. Superiores à média, por isso que eu estou falando. Isso eu já ouvi também, né, de outro pessoal aí. Então, exatamente, eles são inteligentes para algumas coisas, não para tudo. Então, específicos, né? São mais específicos. Eles têm um padrão muito pitoresco deles, né? Até de fala. E eles têm uma base de lógica muito saliente. Então, por exemplo, a criança autista de um determinado grau razoável, que a gente chama de razoável, ela fala com você, ela fica falando pra você assim, mas você é casada? Aí você fala, sou. E você tem filhos? Não tenho. Mas por que não tem filhos? Se é casada, precisa ter filhos. Ela fica montada em cima de uma lógica na cabeça dela. Exatamente, ela monta em cima de uma lógica. Então é complicado lidar com isso. Então,
E aí, às vezes, os profissionais não sabem lidar com isso na escola. Então, precisa estar muito atento com essa questão. Muitos chegam sem laudo lá para estudar. Mesmo que os pais saibam que existe um problema, eles não correm atrás. Muitos não. Então, mas aí a gente está convivendo um problema assim, parece que a gente conversou no começo, né? Uhum. Que parece que os professores são obrigados agora a educarem o que os pais não educaram, a tentar corrigir coisas que era para ser trazido de berço e não foram feitas, né, as correções. Quer dizer, hoje a atenção do professor, o problema que está direcionado é superior até do que ele era há décadas atrás, não é? Ah, sim. Hoje os pais parece que perderam um pouco da noção das coisas. Eles deixaram de pesquisar, de ir atrás, né? Eles sabem que a criança tem determinados problemas, às vezes eles não querem admitir que tem. Ah, é? Porque para eles é uma questão de status. Quanto mais a família é rica, não querendo discriminar aqui, mas muitos sim, que eu já vi, que tem muito dinheiro, não querem colocar esse rótulo. Nossa. De que meu filho porta tal coisa. Não, e devia ter mais esclarecimento, principalmente por... Inclusive tem dinheiro para se curar sobre isso? Exatamente, pode ir num profissional de ponta aí. Não que isso vá mudar 100% a realidade da criança, mas vai ajudar, com certeza. Tem muita gente desinformada, né? Bom, outra coisa que eu queria te perguntar, Roseli, o que a tecnologia atual está propiciando ao adolescente e à criança e está, na verdade, atrapalhando para o outro lado, o aprendizado? Então, a tecnologia, eu acho que a tecnologia esbarra na ausência da família. Então, por exemplo, lógico, e também na questão financeira, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu te proporciono coisas. Sim. Então você tem um tablet, hoje já lançaram um tipo de um reloginho que você tem como se fosse um computador ali, né? Você vira essa haste que você tem aqui, ó, esse rótulo, você vira e você tem as funções lá, entendeu? Então até isso você já tem. Veja que a tecnologia não para. Não para mesmo. Não para. Então hoje você vê uma criança mexendo num tablet melhor que você vê ela falando várias horas na internet. Por quê? Porque a ausência dela é grande, eles estão procurando amizades online, jogar online. O que dá a impressão é que o vazio de cada um está se tornando cada vez maior, é abissal, né? Quer dizer, eles estão se concentrando com algo no mundinho deles ali, também tem essa coisa de se comunicar pela internet, mas tem uma reserva tão íntima que ninguém ainda pesquisou para entender a dimensão, porque deve ser grande essa dimensão. Ah, eu acredito que sim. E enquanto em décadas passadas, por exemplo, a gente tinha muito mais jogos na rua, muito mais, as pessoas andavam muito mais livremente, sem tanto medo de violência e de acidentes, né? Porque tinha menos carro, menos violência e tal. Então existiu, parece que um comportamento mais sadio, vamos dizer, social, né? Hoje em dia é tudo muito olhado assim, com olhos perigosos, né? Vamos só brincar no condomínio, vamos só jogar bola ali, não sei o quê, não vai sair pra rua que agora é perigoso, não sei o quê. Quer dizer, então se embute de medo muito as fases, né, das crianças, até depois de adulto. E isso é um grande erro, né, Roseli? Porque a criança não nasce com medo, ela aprende a ficar com medo, né? Exatamente. Então tudo ajuda para isso. Não é? Isso mesmo. Então, e tem uma patologia, inclusive, que a criança não tem muito medo das coisas. É o autismo, inclusive. Ah, o autismo não tem, o autista não tem medo? Não tem medo. Então você fala para ele assim, ele pega a mão molhada e coloca na lâmpada e ele aperta. Não importa se vai explodir, ele não tem noção disso. Mas ele não aprende com medo, por exemplo, com susto, com o problema. De repente ele põe a mão numa tomada, ele leva choque. Ele não aprende que ali não pode mais mexer porque ele leva choque ou não? Não, ele aprende. Se ele colocar, ele vai aprender, ele vai saber. Mas talvez Pode custar a vida dele. Muitas vezes sim, né? Mas ninguém vai deixar ele fazer isso em sã consciência. O problema é que eles não têm medo do perigo, porque eles não têm noção do perigo. Né? Então, assim, para eles, tudo tem que ser vivenciado. É esse que é o problema. E as mães não vão deixar isso acontecer, né? Pelo menos as mais sensatas, né? Não vão deixar isso acontecer. Então, por isso que talvez eles não tenham exatamente o medo do perigo, porque eles não vivenciam isso. Né? O que você pode dizer então a respeito dessas condições que a gente levantou aqui, assim, para os pais que estão em casa, tomar um certo cuidado com relação a isso? Depois a gente vai entrar até nos bailes funk da vida, mas agora, assim, a nível de internet, a gente está falando de internet, de tecnologia, o que você aconselharia os pais que estão em casa a fazer com os filhos para a gente poder estar criando, tudo bem, dentro da tecnologia, mas com uma limitação e com uma consciência maior? Certo. Olha,
O que eu falo para os pais é o que eu falo nas escolas: dê mais atenção. Você precisa dar mais atenção. Dar atenção não é dar consentimento a fazer qualquer coisa. Não é isso. Acho que as pessoas têm uma noção errada de dar atenção com suprir a ausência. Eu acho que uma coisa não pode estar ligada à outra. A pessoa está na escola, ela só tem isso para fazer, ele não trabalha. Então, por que ele não pode estudar? Né? Então, e outra, compensa. Se você tirar nota azul, eu te dou uma bicicleta. Se você passar de ano, eu te dou... Eu também já ouvi falar isso daí, é compensação, né? Sabe? Então, é compensação pela ausência. Eu acho isso totalmente errado. Porque ele tem que ter A criança, Fred, ela precisa aprender a ser frustrada. Eu sei que é chocante eu falar isso, mas ela precisa. Então você precisa falar não para ela, muitas vezes. Por quê? Senão ela cresce achando que ela é dona do mundo. Meu pai me deu tudo, nunca me falou. Não, quem é você para me falar? Então ela nunca vai ter trabalho. Ela vai ter trabalho para trabalhar fora. Ela não vai conseguir ter um patrão. Porque você precisa andar sob as leis de uma empresa. É verdade, é relacionamento, inclusive. Exatamente. Né? Você não vai aceitar a namorada falar não para você. Aí a gente começa a criar os marginais. Ela falou não, então também se não é não pra mim, vai ser não pra ninguém. Vou matar essa desgraçada. Entendeu? Então às vezes... Aqueles casos que a gente viu lá de colocar fogo no índio, colocar fogo em gente que tá dormindo na rua. Muitas vezes a pessoa é ruim. E ela aprendeu que nada atinge ela com nãos. Então eu quero fazer isso, me dar na telha. Nunca me falaram não e nunca me puniram por isso. Então eu vou fazer, não deve ser errado. Entendeu? Eu quero botar o fogo naquela casa, eu vou colocar. Eu quero botar fogo naquele mendigo, pra que ele tá ali? Então assim, é fácil para eles definir, eles são deuses, né? Então... Isso por falta de limites. Muitas vezes por falta de limites. Lógico que a gente não está falando aqui de um cara que tem um problema patológico, pode ser muitas vezes que ele tem. Mas aprendeu a ser mal, porque não... Exatamente, tem a questão dele. Tem criança que vira pra você e fala assim, eu vou ser assassino. Você vê ele com 14 anos, ele já tá realmente... Então quer dizer que existe essa frieza já na criança assumida? Eu acredito que sim. Pelo que eu já vi, sim. É complicado. É complicado. É até assustador isso aí, né? Por isso que o pessoal fala, agora tem uma falácia aí, né, sobre a questão da Fundação Casa e com que idade você vai punir um menor. Né? Isso é legal também, é uma polêmica isso aí. Né? Exatamente. O que você tem a dizer sobre isso? Tem alguma ideia? Eu acho que o menor está vinculado com o aspecto energético dele, a princípio, né? Que eu acho que não sei se a condição onde ele vive muda muito isso. Né? Precisa ver se a questão familiar dele vai ajudar, muitas vezes não ajuda, é pior do que a dele. Né? Então ele está lidando com uma mãe que às vezes é traficante, às vezes o pai está preso, é presidiário. Então, assim, que futuro ele vai ver para ele? Ele não tem saída, né? Então ele vai continuar aquela energia dele lá. Ele acha que ele não vai ver essa saída e ninguém dá uma oportunidade para ele, porque a gente tem uma falsa visão de que o social aqui trabalha muito, mas não é você colocando o cara num grupo de como é que chama aqueles grupos não são bateristas, mas são que mexem só com essa parte. Percussionistas. Tá. Você joga essas crianças carentes numa... Não estou criticando aqui o projeto que se libera para poder ajudar algumas crianças de comunidade ou fora dela, não é isso a questão. O problema é que eu estou falando até que ponto isso vai ajudar, sabe? Porque esses projetos, eles dependem de um financeiro. E quando para esse financeiro, o projeto para. E as crianças voltam à marginalização. Então, não, mas de alguma forma eles ajudam também, porque desfoca, né, a criança daquilo que ela tinha há muito tempo cultivado. Sim, distrai, né? Errados, distrai, porque aí ela tem um modelo errado de casa, modelo errado da vizinhança, modelo errado dos amigos, mas ela vê de repente num projeto desse uma atitude diferente, fala, poxa, legal, posso me desenvolver aí, quem sabe dar certo. É lógico que pode ser frustrante para ela amanhã, esse projeto acaba. Mas exatamente. Enquanto não acaba, para ela é uma grande ferramenta. Né? Eu estou te falando isso, Fred, porque eu vi naqueles projetos dos céus, por exemplo, né? Quando inventaram, compraram vários instrumentos musicais e tinham projetos para que as pessoas aprendessem saxofone, então, flauta, transversal, entendeu? Então tinham instrumentos, entre aspas, cultos, né, para você aprender. Não era um violão, uma guitarra da vida, eram coisas um pouco mais superiores, né, vamos dizer assim. Se bem que na música não tem muito isso, mas só para... Era bem abrangente, né? Não fica limitado, né? Só para identificar essa questão. E eles foram projetos que duraram muito pouco.
Então as crianças foram lá, até pais de família, de comunidade, eu vi que frequentavam. Então, entendeu? É uma pena que essas coisas começam e terminam logo, não dão segmento, ou gente que rouba instrumento também. Exatamente, roubaram sim instrumentos, levaram embora, não tem uma supervisão contínua ali sobre isso, quem toma conta do que, e vê quantos tem, conta quantos alunos tem, porque um deles foi, sabe, o culpado. Então assim, esses projetos eu acho errado quando eles começam e não terminam. E também não tem uma certa regulação ali, um pessoal que toma conta, tem uma administração sobre isso, né? Sobre o projeto, sobre as coisas, uma logística que tome conta de tudo isso, né? Então, aí já é uma falha da logística mesmo, de quem... Porque quem elabora o projeto desse tinha que falar, olha, tem que ter uma pessoa encarregada disso, para que isso aqui não morra na praia, né? Mas aí vai faltando a verba, Fred, vai começando a ficar escassa, eles estão vendo que isso está acontecendo, então um funcionário acaba sendo dispensado, o outro acaba desmotivado de estar ali, entendeu? Então ele já não vem trabalhar, então aí começa a ter o desfalque que a gente está falando. Mas eu acho que a questão artística, ela faz com que seu cérebro trabalhe muito melhor do que com qualquer outro tipo de ensinamento que você pode dar para alguém, independente da idade. Teve umas situações aí que no passado, a gente mesmo, né, aprendia um pouco de música nas escolas, né? Na nossa época a gente aprendeu flauta doce, lembra? Eu lembro. Tinha aula de teatro e tal. A gente está vendo que as pessoas estão se movimentando para que isso seja em grande escala. Eu acho que isso seria ótimo mesmo, né? Porque fariam pessoas assim muito mais capazes, não porque vão gostar de música, mas é porque a música vai liberar outras características dentro da pessoa e vai fazê-la visualizar outros horizontes mesmo, né? Sim. Trabalha com outra parte do cérebro, inclusive, né? É verdade. Então, essa questão da música nas escolas, ela começou com Vila Lobos, né? Não sei se você sabe, mas ele começou a montar uma grande massificação de crianças para ensinar a música, né? E ele conseguiu, junto com o presidente da época, que isso fosse acentuado. Só que depois, entre presidentes e outros, isso é vetado. Acabaram. Entendeu? E hoje você tem o ensino da música de novo, porque por lei ela voltou faz pouco tempo. Mas ela voltou com profissionais que ainda não tem bem certeza de como atuar com a música ali, entendeu? Na sala de aula. Então eles falam para as crianças, eu já pude presenciar uma aula de música na escola pública, onde eles têm uma apostila e o professor vira e fala assim, então, hoje a gente vai aprender sobre a guitarra, mas muitas crianças não sabem nem o que é uma guitarra. Então. Entendeu? E ele fala, olha, esse som é disso, esse som daquilo, esse som daquele outro. Não, mas então, a gente tem hoje uma capacidade, até porque eles são mais capazes do que a gente imagina, a gente subestima a capacidade das crianças que estão chegando aí, de poder ensiná-las, inclusive, as características do que o som provoca no corpo, né? O que ele abre de chácaras, o que ele potencializa no sujeito, né? Porque a gente tem, como a gente falou, eu te mencionei que a gente queria falar sobre o baile funk, para as crianças que estão vendo e estão participando, exatamente porque como a música mexe diretamente nos líquidos internos de cada um, né? Então você vê o perigo que é você ter crianças assim, participando de bailes funk, né? Quer dizer, o quanto de negativo ela absorve em tudo isso, quer dizer, o quanto ela se transforma, porque é uma vibração extremamente baixa, né, de tudo isso. Porque a gente vê que na música existem 3 elementos, que é ritmo, melodia e harmonia. No funk a gente tem um ritmo muito mal tocado. Os outros 2 você não tem, harmonia nem melodia. Não tem. Então, quer dizer... Não, e o cara que canta nem é cantor, porque ele não sabe nem o que é cantar, porque ele fala. Ele só fala. Entendeu? Não, o rapper também, mas o rapper tem uma dinâmica diferente, ele tem a divisão da música, ele sabe pontuar, acentuar e tal, né? Agora o funk não. O funk pode ser qualquer bicho careta, né? Ele tá, exatamente. Não, mas o problema do funk não é nem esse. O problema do funk é que as mídias exercitam isso, né? Com frequência, colocando isso para tocar e tal. E quem participa deles é um grande problema, né? Porque aí entra o que eu te falei, né? A criança entra no mundo, num circuito que ela já se potencializa sexualmente antes da hora, já começa a sensualização é terrível. Você começa a entrar e acaba com o sujeito lá no Exatamente, começo, né? Acaba. E engraçado porque eu estava vendo um documentário sobre o funk, né? No canal, inclusive, não sei se eu posso falar aqui, mas eu vi no Discovery isso.
Falou do Discovery Channel? Falou isso aí? Falou sobre o funk. Então, onde nasceu? Ele nasceu numa comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, por pessoas bem carentes e inclusive a menina estava explicando como é que nasceu, como ela induziu os outros a fazer e tal. E eu vi que a base da música é porque realmente vem de pessoas que não têm muito ou nada para oferecer, né? Para oferecer a nível de contexto, né? Não, mas de musical, no caso. Você pega no todo, né? Você pega a música, você pega o ritmo, pega a letra, pega a dança. O que se aproveita de tudo isso? Tem os que têm um pouquinho mais de discernimento, que eles fazem... Por exemplo, tem um grupo de funk que outro dia eu estava ouvindo, que ela falava que a moça tem que ir no ginecologista para cuidar da perseguida. Exatamente. Entendeu? E ela falava isso, ela fala muitas vezes isso. E aí ela foi entrevistada nesse mesmo programa. Aí ela falou assim, a gente como líder de um grupo funk tem que falar também pro pessoal que eles precisam se cuidar, não é só apologia ao sexo, né? Tem que também saber usar essa parte. Eu acho que até que ela foi bem... teve um bom senso para isso, né? Fazer uma música falando para as pessoas como se elas não soubessem o que elas precisam fazer, entendeu? Porque hoje, né, lógico que a gente não tem na saúde pública um melhor atendimento, mas as mulheres precisam entender que elas têm ali uma fonte de camisinha de graça, entendeu? Não precisa fazer tantos filhos. Então, as pessoas não têm muita responsabilidade porque no Brasil não se dá multas quanto ao padrão familiar que você desenvolveu para você, né? Não tem uma ideia da questão familiar bem resolvida ali. Quantos filhos você pode ter? Não, o planejamento familiar aqui não existe. Então você também, e existe em contrapartida o Bolsa Família, que quanto mais filhos você tem, mais você é ajudado. Então para que o cara vai se preocupar em usar a camisinha se ele sabe que vai ter um retorno do governo? Pois é. Entendeu? Agora não vai ter mais isso, não tão cedo, né? Porque a gente está vivendo essa crise e aí eles vão ter que, né, parar de oferecer tantos benefícios. Mas eu acho que as crianças que já estão aí, infelizmente não dá para retroceder e muitas são marginalizadas assim. Agora essa questão da música, eu acho que se ela tivesse um cunho maior nas escolas, você não precisava ter esse pessoal que funde um determinado som aqui, outro ali, porque eles iam experimentar isso na própria escola, né? E eu acho que a escola não faz esse papel mais. Ah, é? Não faz esse papel de estimuladora e de disseminar alguma coisa criativa nesse... Mas ela fazia isso desde a época da infância, né? Eu lembro que no prezinho, eu tinha isso no prezinho, das pessoas... Então, mas aí você está falando de 1970 e alguma coisa, 80... 74, 73, por aí. Então, mas é aí que tá. E aí a música foi tirada de circulação um tempo, né? Porque não tinham pessoas... Como ia ser o preparo desses profissionais? Eles não tinham muito bem essa ideia ainda de como... Então eles resolveram tirar. Porque uma escola dava a música de um jeito, entendeu? Não era um padrão isso, então foi tirado. Agora sim, para você ser professor, você precisa ser formado na área da música. Porém, não tendo pedagogia, você não sabe passar isso. Bom, então o que você pode classificar para o amigo internato? O que melhorou de uns anos para cá relacionado aos estudos? O que tem que ser trabalhado, né? Tem que se chamar muita atenção para o futuro? Porque é uma coisa assim, a gente está visando aqui um programa exatamente com essa característica. O que a gente tem que se preparar para o futuro, para quem está chegando aí, que está muito falho hoje, né? Eu acho que uma coisa que a escola tem de boa hoje com a questão tecnológica é que você pode parear vários padrões, né, juntos. Então, por exemplo, você pode dar uma multidisciplinaridade ali na sala de aula naquele momento em que você está aplicando algum conteúdo. Então, por exemplo, você está aplicando o conteúdo de geografia, mas você pode abrir para a sala, se ela tiver um poder tecnológico digno, e bom, você pode de repente estar abrindo a tecnologia para realmente ver em outros países como é que isso está acontecendo, para equiparar com o seu, sabe? Fazer uma margem de escala de números para você ter uma estatística, para você poder acentuar os seus estudos, né? Porque o estudo nada mais é do que você ter uma abrangência de base para você poder formar uma opinião. Sim, né? Sem ele você não consegue ter. Então você pareando a tecnologia, você consegue dar uma aula de português
você pode dar, sei lá, uma música, e você pode, já passando na tecnologia, uma música onde tenha o contexto que você deseja, que é a rima ou qualquer outra coisa. Então, assim, você pode, não que você já não faça, mas você faz com meios muito arcaicos, né? A tecnologia ajuda para melhorar essa visibilidade. Né? Exatamente, até a nível de geografia, né? Você vai estudar o solo e tudo mais, como é que você vai ter essa ideia? É tudo muito abstrato, então se a pessoa não tiver um bom discernimento básico lá, na educação básica, ela não vai saber abstrair tudo que o professor deseja dele, né, para que ele possa ser bem informado nessa questão. Então, assim, geologia, como é que eu vou saber o que é isso? Abre na tecnologia isso, porque a gente tem museus que tem as pedras, as rochas, mas se você não vê, nem muita gente não vai viajar toda hora para ficar vendo esse tipo de coisa. E muitas das viagens não são ecológicas e muito menos instrutivas, são para passear e se divertir. Então você pode sim contar com a tecnologia para ajudar nesse sentido, até mesmo a fazer um vínculo com outras crianças de outros países também, por que não, né? O intercâmbio já começa aí, né? Então, assim, isso eu vejo como um lado benéfico da questão. Agora, o mal é que eu acho que os pais estão deixando as crianças muito ausentes, porque elas estão se enfiando numa maré de trabalho muito grande, porque elas exigem aquele padrão de vida e aquilo exige mais tempo fora do que dentro de casa. Então as crianças se sentem altamente solitárias e a questão humana, ela é a principal coisa para você ser um adulto bem desenvolvido mentalmente, né? Então, se você teve uma estrutura familiar boa, você consegue ser um adulto feliz, entendeu? Não um adulto doente, onde você precisa de outro para ser feliz. Você vê muito isso, né? Eu sozinho vou me matar, não aguento a solidão. Olha, eu não me dou bem com isso, eu choro à toa. Então, são pessoas, assim, muito carentes, né? Mal resolvidas até, por esse aspecto. Por quê? Porque já passaram a solidão na infância inteira. Ninguém nunca falou para ele, olha, filho, senta aqui, vamos conversar. Então, como foi sua semana? Ou tem alguma coisa que te perturba? Porque os pais não perguntam isso para as crianças, né? Você está feliz, você está triste? O que te perturba? Isso não acontece. E as crianças não têm para quem falar isso daí. Elas também não sabem expressar. Não, e agora que a gente começou, agora está cada vez mais reservado ainda esse mundo para eles, que ficam na tecnologia parados ali. A gente não sabe se esse mundo que eles estão construindo individualmente ali, com a tecnologia deles lá, com a página social e tal, se não está formando um pedófilo, se não está formando uma pessoa que de repente é antissocial, ou alguma outra patologia, porque de repente ele está vivendo no mundo dele e cada vez construindo mais esse mundo com mais muros cada vez mais altos, né? Isso é verdade. Eles ficam lá, agora você tem um monte de canais, você tem Netflix, você tem não sei o que lá, então você vê todos os filmes ali, você não precisa mais ver televisão com a família. Antigamente você tinha isso, agora você não tem mais, vai cada um para um quarto, pega um computador e acabou. Antigamente a gente chegava, pegava a bicicleta e ia chamar o fulano para jogar bola, para outro para jogar bola, a gente pegava e passeava e circulava na redondeza para fazer uma parada, né? Hoje você faz pelo WhatsApp. Isso. Você tem pouco, né? Você faz tudo pela rede social. Você até anda de bicicleta ali, olha, andei tantos quilômetros, né? Nossa, mas é verdade. Isso não acontece mais, essa interação social. Acho que é por isso que a base de relacionamento está cada vez mais difícil. Então, aí eu por isso que falam, Fred, antes de você falar outra coisa, que a instituição familiar, a base do casamento vai se acabar. Mas eu também estou preparando um livro que depois eu vou deixar para o pessoal também avisado. A gente vai preparar esse material e eu vou depois expor. E é sobre o meu trabalho de serenata, né, que a gente faz, e a gente é a ponte entre várias gerações, né? E uma das coisas que eu falo no livro é exatamente isso, que não vai se existir futuramente, até que não se mude o conceito, se mude a postura, por exemplo, uma bodas de ouro. As pessoas não vão ter tempo físico para construir, porque às vezes você sai tarde de casa, porque hoje a base de liberdade é você sair de casa, ficar em casa até os 40, 50 anos, né? Essa é a liberdade atual. Antigamente você saía de casa, tô vivendo minha liberdade, vou sair de casa. Hoje parece que a liberdade é o contrário, você ficar com os pais, né? Mudou a relação. Exatamente, mudou. Aí você casa tarde. Se você casar com 40, construir uma família, você vai ter 25 anos de casado, vai ter uma boda de ouro, você vai estar com 65. Tudo bem que as pessoas estão vivendo mais, mas não estão vivendo com qualidade, mas estão vivendo mais. Mas o problema é assim, será que ele vai aguentar 50 anos outro sujeito? Você fala, bom, em décadas passadas, você tinha pessoas que também casavam arranjados, né? Mas se toleravam, se suportavam. Hoje eu faço serenata com
pessoas que se casaram há 68 anos. Nossa, meu Deus. Estão 68. Eu já fiz um casamento de 70 anos de casado. Eu não sei nem quanto. Não, eu fiz 76 de casado. Imagine o que é isso. Para casar com 76 anos de casado, a pessoa tinha que ter 100 anos de idade hoje, ou 90 e poucos, né? Os meus avós ficaram 70 anos casados. Então, 70 anos, entendeu? Né? É uma vida. 70 anos, é verdade. E você imagina assim, como é que hoje em dia, na atual conjuntura, na rapidez desse mundo líquido, como é que as pessoas vão se suportar? Não vejo muita saída para isso, não. Porque hoje tudo é muito fast, né? Tudo é para ontem. Eu quero sexo para ontem, amizade para ontem. Não sabe se relacionar muito bem porque não tem muito contato físico com as outras pessoas. Tá muito perigoso tudo, então todo mundo isola-se o mundinho, né? Exatamente, se isola. E por outro lado, a solidão do ser humano e da família dele ajuda com que ele fique mais ainda ali. E realmente, se o pai não colocar e a mãe não colocar uma senha onde ela possa saber que ele não pode entrar em determinados sites ou alguma coisa assim, ela não tem como direcionar o que vai ser dele ali futuramente. É verdade, entendeu? Entendeu? Então eu acho que isso é uma questão bem perigosa mesmo. Acho que as crianças mexem muito com o computador, muitas horas por dia, tem que vetar isso. Acho que você tem horário para estudar, você tem horário para ver, se divertir, onde você quiser, ou seja, na sua televisão, no seu tablet, no seu computador. Você tem que especificar, fazer um roteiro de rotina. Tem que fazer essa rotina. Hora X de fazer tal coisa é tal hora. De tal hora a tal hora você vai estudar, de tal hora a tal hora você vai brincar. Tem que socializar também, convidar pessoas para dormirem na casa do fulaninho, ele dormir na casa de outras pessoas, experimentar outros ambientes, porque aí ele começa a se situar, falar, não, eu posso reagir de tal forma porque eu não estou na minha casa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então assim, a gente fica retendo porque não conhece muito bem a mãe do fulano. Tem todos uns cuidados aí. Entendeu? Mas não tem essa, porque o mundo nunca vai cuidar como a mãe do fulano, ou a mãe do Beltrano, ou você mesmo. Entendeu? Você tem que deixar ela experimentar. Porque é nessa malandragem de ambientes diferentes que ela vai ter boas sacadas. Falar assim, não, esse ambiente aqui é assim, aquilo eu já aprendi que eu posso me garantir de tal forma. Né? Lógico que você não vai deixar com uma pessoa totalmente perturbada da ideia, mas, sabe, não precisa conhecer a mãe do fulano de tomar um chá com ela todo dia. Gente, não precisa disso, sabe? Então você precisa deixar que haja interação, senão isso vai ficar bem problemático no futuro, sim. Já tá, né? Já. Na verdade já tá, né? Já tá, não sabe lidar com o ser humano, não sabe. Hoje você tem muitas tecnologias que oferecem jogos com lutas, né? Então você tem muita agressividade da parte, principalmente dos meninos, né? Então, há uma base normal aí de que os meninos só se misturam com as meninas depois dos 12 anos, né? Mas até lá, eles ficam entre eles e realmente sai muita luta entre eles, né? Na hora do recreio, qualquer momento eles vão lá, se batem, se chacoteiam. Então, assim, tudo estimula um pouco a agressividade, né? Por isso que eu acho que tem que ter essa interação fora da escola, porque não é só na escola que você precisa interagir a criança ou o adolescente, ele precisa também estar envolvido com outras questões sociais, levar num cinema. Todo lugar você tem uma base de comportamento diferente. É num restaurante, é num cinema, é num teatro. Você não vai comer uma pipoca no teatro, por exemplo, porque não tem vendedor de pipoca lá dentro, só vai comer lá fora. E outra, porque o barulho interfere diretamente no ator que não gosta de barulho. E diferente de você ir no cinema que você pode fazer isso. Veja, eu estou dando um exemplo bobo, mas é indo que você sabe diferenciar onde você se comporta e como. Não que você tenha que ser um reprodutor social, mas você precisa da base, que é a regra social padronizada, né? A básica é padronizada. Porque também se cada um resolver fazer o que bem entende, eu vou tirar a meia lá no cinema, vou tirar o sapato, entendeu? Então assim, tem coisas que precisa manter, não dá para mudar. A ideia que eu falei sobre o baile funk, eu acho assim, é um exemplo que eu dou da atualidade, e a gente conversou até com a Cristina Cara falando sobre isso, e ela disse que realmente esse exercício da sexualidade muito precoce descamba completamente o sujeito, e descamba a família, inclusive. Porque a família que proporciona essa visão para o baile funk, ela está potencializando a filha dela, ou o filho dela, né? A ser, no mínimo, um exibicionista. Depois ele pode se tornar um sado ou um masoquista. E o sado, ele depende do masoquista e vice-versa. Então, quer dizer, você vai ter figuras aí no futuro, exatamente com propostas assim muito mais acentuadas, né? Do desvio
do que é o sexo bom e sadio, né? Nada contra quem faz, mas é um exemplo que a gente está conversando. Claro. Então, assim, essa questão toda da modernidade atrapalha um pouco a visão desses problemas, né? Porque fala, tudo é moderno, vocês são caretas, não sei o quê. Na verdade, apontando com mais profundidade tudo isso, você enxerga que, na verdade, se você focar num determinado ângulo e caminhar por ele ali, vamos supor, você vai, gostei de ser sadomasoquista, então você é um sadomasoquista. Tudo bem, você pode ser, mas isso não, acho que não frustra, isso não condiciona você só na sexualidade. Acho que tem outros comportamentos que também te levam para outros caminhos que você acaba se atrapalhando no relacionamento, na profissão, porque acho que você muda os focos, né? Determinado, porque uma condição que você foca, um ponto que você foca, ele muda totalmente a direção de tudo, né? Não só de uma coisa, de tudo, né? Então, eu acredito nisso também. E assim, você levantou um ponto que eu agora me lembrei também. Essas meninas que foram entrevistadas nesse canal de televisão que eu falei sobre o funk, ela falou assim que o funk feminino começou a ser discernido porque a mulher estava mais marginalizada ainda do que o homem dentro da própria comunidade, que ela era usada, segundo essas pessoas. Então ela era muito mais usada quando ela não tinha voz. Então o que elas resolveram fazer? Mostrar para o homem que elas têm o mesmo desejo e o mesmo padrão sexual de querer e de desejar, e que elas também podem ditar e mandar, não serem escravas deles. Então por isso que elas foram lá e deram essa resposta, né, esse respaldo, como a música funk feminina. Você vê que tem essa tal de Tati Quebra-Barraco, que por sinal é um nome bem engraçado, né? Tati Quebra-Barraco. Inclusive eles fazem os caras de cachorro mesmo, né? Eu não sei nem como é que são as letras, mas eu vi algumas coisas. Exatamente. Eles são umas coisas bem sexuais, depravadas, né? Tem uma pessoa que me falou, olha, Fred, a gente levou um susto danado porque a gente foi numa festa de classe A e classe B, e as músicas que se tocavam no condomínio eram de arrepiar qualquer cabelo. Imagina você, né? As letras muito assim, a gente pensa, porque falou isso, falou que não, que são completamente depravadas as letras, as danças também. Então, quer dizer, isso vira uma coisa comum na visão da criança. Então, se a criança vê aquilo como uma coisa comum, o que pode ser um relacionamento nos moldes tradicionais com a visão construtiva de família? Nenhuma, pelo mesmo ponto de vista. Você não consegue criar uma ideia de família com positividade se a criança tivesse esses modelos como exemplo. Nos anos 80 a gente teve umas músicas que também eram sexuais, mas elas eram menos cretinas, vamos dizer assim. Elas eram mais assim, mais inocentes. Elas faziam de conta que diziam, mas não diziam. Exatamente. Põe devagarinho, que é para não machucar, quer dizer. Já se subentendia o que era, mas não se dizia. E aquela também, eu fui dar, mamãe, fui dar um serão extra com o patrão. Quer dizer, né? Doutor então. Silvana e companhia, acho que muitos que estão ouvindo aí. É do novinho, pessoal, isso é tudo coisa nova. Exatamente, mas Fred, uma coisa importante que você falou é que o funk tem uma batida propícia para estimulação sexual. Sim. Entendeu? Ela exercita o chakra do sexo. Exatamente. Aquele tipo de pancadão que a gente chama é justamente a energia que fabrica. É tribal, Entendeu? É tribo do sexo mesmo. Fabrica essa energia sexual mesmo. Exatamente. Então, por isso que não pode ser diferente. Porque isso foi pensado, parece que foi colocado à toa, não. Ele foi realmente... Por quê? Porque você veja que quem lançou o funk foram pessoas que realmente não tinham muito discernimento sobre as coisas, mas eles foram induzidos a fazer exatamente como foi predestinado pelo próprio som. Né? Que letra eu posso colocar aqui? Ele sentiu que se estimulou mais sexualmente, então ele começou a escrever. Provavelmente porque aquele tipo de ritmo acelera essa coisa. E como eles têm cada vez menos necessidade para se ter qualidade, então eles ficam mais à vontade para criar mesmo. Exatamente. Criar entre aspas, né? Porque não se cria nessa história. Né? Não tem como fazer isso. Então, mas eu acho que a gente está vivenciando períodos muito instintivos, né? Muito animalescos e menos racionais, né? Menos afetivos. E eu acho que isso sim a gente tem que tomar cuidado, porque por um lado a gente tem uma mão
que segue encontro à tecnologia, ao desenvolvimento, ao futurista. E por outra mão, você vê que a gente vai de encontro ao instintivo, a época das cavernas, a primitividade e a sexualidade que está no chão, assim, realmente está depravado. A mulher ainda se vê numa condição de escrava sexual, sim. Porque ela pode falar para mim que, não, eu estou fazendo funk aqui feminino como resposta aos caras da própria comunidade que gostam só de usar a gente porque eles têm o poder da força com a arma, ou seja lá o que for. Mas eu acho que isso também não vai de encontro a você se expor demais e você acaba realmente continuando manter essa ideia escrava. Não, na verdade a gente acha que não, mas como você mesmo falou, tudo muito bem pensado para chegar nesse resultado. O problema é todo assim, onde vai levar esse resultado? É uma massificação muito grande, a gente não pode esperar que... Porque esse resultado é um modelo que, se for visto logo no berço, como eu falei, né, como a gente conversou, ele pode causar não só o dano, né, ao ser da pessoa, mas como um modelo errado, que é visto depois pelos filhos desses caras, e vai passando de geração. Quer dizer, o modelo errado, construído errado, continua errado. Continua errado. Infelizmente, Fred, a gente não tem mais os pedagogos da época grega e romana, que é aqueles lá que pegavam os filhos de famílias ricas e levavam eles embora durante algum tempo para aprender várias coisas da vida e do mundo, fora do ambiente da casa. Então, porque se pudesse manter esse tipo de pedagogia hoje, isso seria necessário principalmente nessas comunidades. Porque você tiraria essa criança dali, resgatava, e você mostraria o que é o mundo para ela. Ela não tem essa noção do que é o mundo delas é ali. É aquele monte de favela. Hoje é perigoso até nós dois falarmos sobre favela aqui, porque isso é uma coisa que está descaracterizada já. O risco de alguém te processar porque você está chamando aqui de favela. E não é assim, hoje você tem... É engraçado essa questão da nomenclatura, né? Tanto se mudou de nomenclatura, que não pode mais falar preto, tem que falar... negro. Negro, você tem que falar afrodescendente. Afro-americano, exatamente também. Quer dizer, tanto pudor para alguns nomes e tão poucos cuidados com atitudes, né? Quer dizer, uma inversão de valores total aí. Sim, porque eles veem que o que você vacilar, eu posso ganhar com isso. Entendeu? Eu não posso ganhar mentalmente, né? Eu posso ganhar financeiramente. Então é isso que as pessoas estão prestando mais atenção. E isso é um recado errado, que eu acho que a sociedade está começando a passar para alguém. Que você... Então a gente não pode falar mais que a gente não tem... a política do que você pode ou não falar. Você ainda vive isso, a censura. A censura acabou? Não, ela voltou mais pesada do que antes, porque hoje uns aos outros... É verdade, né? Você falou uma coisa verdade. Entendeu? Porque antigamente a gente tinha liberdade até... Você pega assim, mesmo os filmes dos Trapalhões, ou coisas assim que a gente curtia, né, porque era mais inocente. Hoje, piadas daquele porte lá hoje seriam ofensivas, quer dizer, daria um processo para televisão, né? Exatamente. Imagina chamar o Mussum de negão, chamaram o Mussum de negão. Claro. Então, umas coisas assim que eu falei, né? Se cuidou tanto da nomenclatura, mas se cuidou tão pouco das atitudes, né? Exatamente. Então, a ideia hoje se o fulano falar tal coisa, eu vou lá, encarco ele numa ação, vou ganhar o dinheiro dele e eu vou ficar bem durante um tempo. É isso só. Mas eu não falo assim, olha... Puxa, fulano sabe tal coisa, é legal, vou aprender com ele mais um pouco. Né? Quem sabe eu ganho alguma coisa além do dinheiro com ele na vida, né? Então eu acho assim, que o dinheiro tem que ser a consequência, mas para muitas pessoas ele é o fator primordial ali, né? O que move a ação dele. Bom, amigo internauta, vamos dar uma pausinha aqui, daqui a pouco a gente volta com outros temas aí bem cabeludos para vocês, então acho que vale a pena ficar com a gente aqui. Então, tem uma pegadinha no começo, olha só.